parte aí dos conceitos, né, da disciplina, tá? A REIS, né? Que nós vamos ver aí o que é isso, né? Tá? E como entender esses conceitos. Tá? Tá. Como vocês já vieram lá de IP1, já tem aí o ambiente de programação de vocês tudo configurado certinho, né? Então, vamos somente prosseguir aí com nossas aulas, tá? Ok? E qualquer dúvida aí, é só perguntar, ok? Vamos lá. Então, vocês viram, por exemplo, lá em IP1, né? Que nós trabalhamos com variáveis, né? Então, nós criamos ali algumas variáveis para armazenar dados na memória. Okay? Então, por exemplo, variável média, soma, idade, nome, entre outros. Então, nós sempre usamos uma variável para armazenar uma informação. Né? Então, se eu quero armazenar, por exemplo, o nome, eu vou usar uma variável. Okay? Se eu quero armazenar dois nomes, né, são duas variáveis. Né? Se for três nomes, são três variáveis e assim por diante. Mesma coisa com idade, com nota, por exemplo. Se for uma nota, uma variável. Se for duas notas, são duas variáveis. Se for 10 notas, são 10 variáveis. Okay? Então, nós trabalhamos nesse esquema, né, lá em P1, né, com o conceito de, para cada dado que eu vou armazenar, eu vou usar uma variável. Tá? Agora, imagine aqui o seguinte cenário. Né? Então, temos aqui um cenário de uma casa, né, e logo a seguir um condomínio, um apartamento ali, né, apartamentos, né? Então, uma unidade e um conjunto. Okay? O que tem em comum as duas situações? Ou o que não tem em comum? Por exemplo, eu consigo morar em uma casa, ok? Beleza, é uma casa com espaço somente dela ali. Então, seria essa ideia. Eu tenho somente uma casa, ok? Ela é sozinha, né? Nesse caso aí, né? Uma casa só, ok? E eu vou conseguir armazenar tudo que eu preciso na casa ali, né? Eu tenho lá os móveis, tenho tudo ali dentro da casa. Aí de repente, né, eu tenho ali um prédio também com três apartamentos, né? Ou no caso dois andares, né? Três pisos, tá? E aí agora eu tenho um conjunto de casas. Não tenho só uma casa, eu tenho um conjunto de casas, ok? Então, isso aqui é uma ideia que a gente tem aqui de como que funciona um array, né? Então imagine a casa como uma variável, imagine ali o prédio como um array, como um vetor, que é um conjunto de casas, ok? Por exemplo, então essa analogia aqui é interessante porque num prédio só, né? Aí no prédio eu tenho aí mais de uma casa organizada por uma numeração, por uma letra. Então, de alguma forma, tem uma organização dentro desse prédio, ok? Tem o apartamento 1, tem o apartamento 2, tem o 3, tem o 5, e assim vai seguindo uma ordem, ok? Ou seja, onde cabe mais pessoas? Cabe dentro do prédio, porque o prédio ele tem N divisões, né, de apartamentos, ok? A casa tem um limite de pessoas, por exemplo, vamos supor no máximo 5 pessoas. E no prédio aí, por exemplo, eu posso comportar aí até 100 pessoas, vamos dizer assim. Então, ou seja, eu consigo determinar essa diferença aí, né, do que é uma variável e do que é um conjunto de variáveis, tá? Então, enxerguem agora os vetores ou os arrays como um conjunto de variáveis, não só uma, mas um conjunto que vai ter uma ligação entre si, ok? Tá? Outro caso aqui, né, é uma garagem de um carro, né? Eu tenho uma garagem somente para o carro. E aqui eu tenho um estacionamento para N carros. Né? Então tudo mudou agora. Okay? Eu tenho uma garagem onde comporta um carro e agora tenho um ambiente maior que comporta mais de um carro. Okay? Tá? Só para isso ficar bem situado, né? Professor, mas como que eu sei onde está meu carro? Porque cada marcação, cada espaço de garagem tem uma numeração. Ok? Tá? Ele tem uma numeração. Por exemplo, nesse piso aqui, vamos supor, ele vai de 1 até 100. Então, cada espaço tem uma numeração que vai de 1 até 100. E assim eu consigo encontrar o meu carro. Né? Eu observo ali, por exemplo, né, a numeração e vou conseguir encontrar o carro. Ou então, eu uso ali a referência do pilar, né, do piso, tá, da letra do piso e assim por diante. Então, são exemplos de quê? De variáveis e arrays. Né? Por exemplo,
eu quero guardar 2 carros na minha garagem, mas a minha garagem não tem condições, só tem para um carro. Então eu vou ter que usar um outro ambiente maior que comporte 2 carros, né? Eu tenho aí, sei lá, eu tenho uma família com 10 pessoas, uma casa não dá, então aluga um apartamento maior ou então aluga 2 apartamentos, 3, para comportar todo mundo. Ou seja, eu vou aumentar o espaço de armazenamento, né, do que eu quero, né, usando esse conjunto de dados, né. Então, eu tenho aqui na parte de cima estruturas que suportam um elemento ou apenas um dado, né? Seria, vamos supor, uma nota, um nome, uma idade, né? E assim por diante. E na parte de baixo, eu tenho estruturas que suportam mais de um elemento, ok? E são organizados por numeração ou por meio de índices, ok? Tá? Então, assim como nos prédios também, né? Os vetores também possuem uma organização, né? Para que eu possa acessar cada elemento de forma organizada, de forma correta. Então, assim mesmo fica essa questão, né, dos arrays. É a mesma analogia. Tá? Okay? Então, o array ou vetor é a forma mais familiar, né, de dados estruturados. Eu sou como assim, dados estruturados. Por quê? Digamos que eu tenha aí, digamos que eu queira armazenar nota de alunos, uma nota de 100 alunos. Né? Eu vou criar 100 variáveis? Não, não vou criar 100 variáveis. Por quê? Porque hoje eu aprendi que existe uma estrutura de dados que eu posso usar, né, onde eu crio um conjunto de 100 notas. Né? Ou seja, essa minha estrutura, ela me fornece esse poder de eu criar, por exemplo, ali um espaço para armazenar 100 notas, esse espaço que será agrupado, como se fosse ali um condomínio, né? Como se fosse um prédio, ok? Então, ou seja, eu vou organizar, né? Eu vou estruturar a minha ideia, ok? Então, quando eu falo de estruturas, né, de dados, o vetor também é uma estrutura de dados, ok? É a mais familiar, é a mais, que a gente fala famosa, né, entre todas, né? Porque eu consigo simular um comportamento, uma organização simples de dados dentro da memória, tá? Ok? Um array é uma sequência de elementos do mesmo tipo, onde cada elemento é identificado por um índice. Ou seja, é como se eu pegasse ali uma caixa, né, com divisórias, né, e dentro de cada divisão eu armazenasse ali algum elemento, supor, um número, né, e cada caixa dessa tivesse ali um índice, né, uma numeração ali que indica, né, a posição de cada elemento. Né. Então é isso que acontece com o array, né, é uma sequência de elementos do mesmo tipo, ou seja, se eu criar um array, eu só posso criar um array de um tipo só, né? Ele vai ser do tipo int, do tipo float, do tipo char, né? Ou seja, só de um tipo, ok? Onde cada elemento é identificado por um índice. Por isso que ele é uma estrutura homogênea, porque é só de um tipo, ok? Eu não consigo armazenar num vetor, por exemplo, no primeiro elemento ali um dado int, no segundo um char, por exemplo. Não consigo. Se é int do começo ao fim. Por isso que é uma estrutura de dados homogênea, né? Ok? A ideia de um array, né, ela é bem simples, né? É criar um conjunto de variáveis do mesmo tipo utilizando apenas um nome. Como eu falei antes, digamos que eu queira armazenar 100 notas de alunos, né? Eu não vou criar mais 100 variáveis. Eu vou criar uma variável do tipo array, né? E esse tipo array aí, esse vetor, eu vou estabelecer para ele uma quantidade de dados que eu vou armazenar, que é 100. Então eu crio somente um nome, vamos supor, o nome notas, né? Estabeleço para esse array aí um tamanho que é 100, porque eu quero armazenar 100 notas. E aí ele vai criar na memória lá um espaço para armazenar 100 elementos. E ali dentro eu vou armazenar 100 notas como eu quero. Okay? E aí, como eu disse antes, o array é uma estrutura de dados. Né? Okay? Então é a que mais a gente usa, né, para trabalhar, por exemplo, algumas situações de quando eu transfiro da memória principal para o HD, eu faço todo esse percurso usando o array. Tá?
ok? Então, as variáveis são alocadas sequencialmente na memória, por isso que tem aí uma numeração que vai do zero, né, até o n, né, até o último, tá? Ok? Então, tem uma ordem, né, uma ordem sequencial, né? São representadas por um índice de um elemento, então cada elemento que eu armazeno no array, né, ele possui um índice. Por meio desse índice, eu vou acessar esse elemento para alterar, para exibir o elemento, para fazer qualquer coisa com ele, né? Então, eu vou associar sempre esse elemento, né, a um índice também, okay? E vice-versa. Tá? Exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui vamos imaginar que isso é um vetor, né? Um vetor, por exemplo, a gente não tem uma ideia visual dele na memória, mas a gente pode criar nossa ideia visual de um vetor, né? Como se fosse uma caixa assim, ok? Tá? Eu tenho aqui um elemento nele armazenado, lá no último, ok? Tá? E aí, por exemplo, cada caixa dessa, cada posição desse vetor, ele possui um índice, que é o número que está acima aqui. Começa do zero e vai até o último. Okay? Por exemplo, o 54 é um elemento que está armazenado no vetor. Ele está lá na última posição. Okay? E esse elemento ele está vinculado a um índice, que é o índice 7. Okay? Aí do índice 0 até o índice 6, eu não tenho nesse momento nenhum valor armazenado. Só tenho no índice 7. Ou seja, né, então mesmo assim eu vinculo a cada um elemento a uma posição do vetor. Okay? Essa numeração de cima eu chamo de índice, okay? Que significa aí a numeração do elemento, né? E a parte de baixo, que eu armazeno, a gente chama de elemento. Então, elemento é o valor que eu armazeno no vetor. Índice, né, é essa sequência numérica que indica a posição do vetor, né? A gente chama de índice e também de posição, ok? E sempre começa no zero, né? Então vai do zero até o último elemento. Por exemplo, esse vetor aqui que está criado, ele é de tamanho 8, só que o índice dele vai do zero até o 7. Então isso aí é uma matemática simples, né? Porém, na computação tudo começa no zero, do zero até o último elemento, né? Então se eu pegar aí, por exemplo, acaba no 7, então ele tem 8, ele tem tamanho 8, tá? Então é sempre a numeração do último elemento, ela vai um valor antes do tamanho do vetor. Então se o vetor tem tamanho 8, a numeração do último elemento, o índice do último elemento é 7. Se o tamanho do vetor for 100, né, o índice do último elemento é 99, porque ele começa do zero todo o tempo. Tá? Ok, pessoal? Alguma pergunta aí, gente? Deu para entender bem essa parte aí? Isso aqui é apenas a parte teórica do array, tá? A parte legal dele, que é a parte teórica. Se tiver alguma pergunta aí, tá? É só falar, ok? A gente consegue aí responder a pergunta corretamente, tá? Ok? Então, vamos lá. Prosseguindo. Ó, os arrays, eles são agrupamentos de dados adjacentes à memória. Então, eles são agrupados sequencialmente na memória, ok? Professor, mas aí eu tenho aqui um array de tamanho 8, ok? Onde eu posso inserir elementos nele, tá? Ele vai do índice 0 até o índice 7, ok? Tá? E aí? Mas eu quero saber como que eu faço para criar na memória um array, tá? Então vamos lá, ok? Então um array na memória ele é criado igual a uma variável, né? Tirando um detalhe que é o colchete, tá? Então ele começa aí com um tipo de dado, ok? Tá? O tipo de dado aí seria, por exemplo, o tipo, né? Ele pode ser do tipo int, do tipo float, do tipo double ou do tipo char, né? Ok? O nome do array, que é o nome de uma variável, né? Nome, por exemplo, int nota, int soma, int idade, int nome e assim por diante, ok? E aqui entre colchetes, né, eu defino o tamanho do vetor, ou seja, a quantidade de elementos que eu quero armazenar no vetor. Por exemplo, eu quero armazenar 100 notas, né? Então a nota é do tipo float, então vai ser float, né?
Qual o nome do array? Pode ser notas. E entre colchetes, eu vou colocar um valor numérico 100, que estabelece ali o tamanho, né, ou a quantidade de elementos que eu quero armazenar no meu vetor. Okay? Então aqui, ó, o comando acima define um array, né, ok, que armazena um tamanho de elementos a ser definido, né, de acordo com o tamanho do valor aí estabelecido. Tá? Exemplo aqui, ó, int idade 8. Ou seja, eu estou criando um vetor para armazenar 8 idades, ok, diferentes. Tá? Então, é um vetor que eu chamo agora de idade. Esse vetor idade, ele tem 8 espaços para armazenar 8 idades diferentes, ok? Então, int é o tipo, idade é o nome do vetor e esse 8 aqui no colchete é o tamanho do vetor, ok? Ou seja, a quantidade de elementos que eu estou armazenando. Tá aqui, ó, seria isso, tá? Então, eu tenho aqui os elementos, né? Em cada parte dele aqui, eu armazeno um valor, né, que é o elemento, né, que eu chamo de idade, né, porque eu armazeno idade de pessoas, né, e cada valor desse, cada elemento desse, está vinculado a um índice, que é o valor que está em cima, que vai do zero, né, sequencialmente do 0, 1, 2, 3 até o último, que é o 7. Nesse caso aí é o 7, ok? Tá? Então é isso. Então é esse formato aí que fica o vetor. Notem também que toda vez que eu falo assim que o vetor, o último elemento do vetor, ele vai até o número antes do tamanho, no caso que o tamanho do vetor é 8, e o último elemento é o índice 7. Né? Normalmente, por que ele vai do índice 7? Porque ele começou lá no 0. Então, por isso que ele é do índice 7. Professor, o meu vetor pode começar no 1? Pode, só que no final vai dar errado, ok? Porque você vai ter sempre um elemento a menos, né? Então, obedeçam a regra do vetor. Comecem todo o tempo no 0, para poder ele fazer aí corretamente, estabelecer os elementos de acordo com o índice. Tá? Professor, para que serve o índice do vetor? Ele serve para eu acessar, né, corretamente a posição de cada vetor. Okay? Só um exemplo. Digamos que eu queira acessar aí o valor 92. Então, eu vou usar o nome da variável, né, do vetor, que é idade, né, e entre colchetes eu vou estabelecer o número dele, que é o número 1. Então, idade, né, eu vou chamar de índice 1. Né? Então, o índice 1 é 92. Quem é o índice 2? É o 47. Quem é o índice 0? 43. Quem é o índice 5? 29. E assim eu acesso direto cada elemento do vetor usando o seu índice. Tanto eu acesso, quanto também eu posso alterar esses elementos. Tá? E aí, ó, os elementos são acessados, né, especificando o índice, né, que eu quero acessar entre colchetes. Então, a numeração sempre começa do 0, então não esqueça. Então, isso é importante. Né? Então, ou seja, um array tem 100 elementos, então ele terá índices de 0 até 99. Então, notas índice 0, notas índice 1 e vai até notas índice 99. Okay? E assim seria um exemplo, né, uma ideia aí desse vetor, como que ele se comporta, né, diante aí da situação. Então, eu vou ter aí elementos, né, de um tipo só armazenados numa variável do tipo vetor, né, determinadas por uma quantidade. E assim eu posso criar quantos eu quiser. Okay? Aqui tem um exemplo de um código, né, é um código muito simples da linguagem C, né, que ele mostra aí como ficaria uma declaração dessa. Então, ó, float, nota, né, o float é o tipo do vetor, nota é o nome do meu vetor e o 100 é a quantidade de elementos que eu quero armazenar, ok? E aí, por que eu faço aí? Eu pego o elemento nota índice 0 e faço a ele uma atribuição, o valor é 4.3. Aí eu pego nota índice 1, né, e faço uma outra atribuição, que é o 9.2. Notem que eu faço isso até o último elemento. Tá? E aí eu tenho no final, né, cada elemento do vetor preenchido. Quando eu crio um vetor, vamos supor, float nota 100, né, o vetor é criado na memória, ele está vazio, tá? Não tem elementos, só tem os seus índices, né, já estabelecidos.
E depois que eu crio o vetor, aí que eu vou fazer o que? Eu vou preencher o vetor com elementos, né? Eu vou acessar cada elemento do vetor separadamente e vou preencher. Como está aqui, ó, nota índice 0 recebe 4.3. Aí atribui para esse elemento do índice 0 aqui, ó, o valor 4.3. Depois, nota índice 1, atribuir o valor 9.2. Então veio aqui 9.2. Nota índice 3, né? E assim vai até o final, ok? Então, sempre que eu trabalho com vetor, eu vou manipular elemento por elemento, um de cada vez, tá? Ok? Um de cada vez. Professor, então quer dizer que se eu tiver, nesse caso do vetor notas de 100 elementos, eu vou preencher do 1 até os 99, do 0, no caso do 0 até o 99, sim. Você vai preencher de um por um, ok? Até o último. Todo tempo você vai preencher do primeiro até o último. Então, se eu tiver 1000 elementos, né, eu vou preencher do 0 até o último, sim. Até o último, todo tempo, ok? Mas não se preocupe, porque você não vai preencher isso manualmente, como está aqui, tá? Você vai preencher isso usando a ideia da repetição, usando uma repetição aí, por exemplo, um laço for, ok? Vamos lá. Então, cada elemento do array tem todas as características de uma variável e pode aparecer em expressões condicionais e atribuição. Okay? Então, por exemplo, cada elemento do array aqui, ó, vamos supor aqui o valor, cadê o 4.7? Eu posso pegar esse valor, 4.7, né, e fazer o quê? Fazer um cálculo sobre ele, se eu quiser, por exemplo. Tá? Então, como que eu faria? Eu pegaria a nota índice 2, aí eu ia acessar o valor 4.7. Okay? Se eu quisesse aqui o último, 8.7 aqui, ó, eu ia pegar o notas índice 99 e faria também o mesmo processo. Assim eu acesso o elemento. Tá? Aqui, ó, notas índice 2 recebe x mais notas índice 3. Então eu estou pegando um índice e estou atribuindo a ele uma expressão, né, que é uma soma de valores. Né? Então seria, também eu posso fazer isso, ok? Eu posso também pegar um elemento desse, né, ó, if, né, notas índice 2 maior ou igual a 60. Então eu posso pegar e fazer uma comparação, né, uma expressão condicional. Tá? Eu também posso pegar as notas de um vetor inteiro e fazer a soma, né? Ou seja, eu posso somar todos os elementos numéricos presentes dentro de um vetor também, tá? Então eu posso fazer isso, né, bem bacana também, usando aí a repetição. Aqui é um exemplo, tá? Depois a gente vai ver com mais calma, né, como que funciona, mas está aqui, ó. Nós vimos sobre repetição, né, sobre somatórios no período passado, né? Então temos aqui também um mesmo processo, agora, claro, usando o vetor. A diferença é que lá na programação anterior, né, eu não tinha vetor, então eu tinha que ler o número na variável e já fazer soma, porque na outra repetição esse valor seria sobrescrito. E aí, né, nesse caso, eu perderia o valor. Já com o vetor, eu não perco o valor. Uma vez que eu preenchi o vetor, né, o vetor fica na memória lá preenchido e eu posso acessar o vetor em qualquer momento depois do meu código, né, para fazer uma manipulação, que seria uma atribuição, seria um cálculo, mostrar o valor e assim por diante. Okay? Então, como eu falei antes, o vetor é uma estrutura homogênea, né, é formado por elementos do mesmo tipo, ok? Tá? Se é int, tem que ser tudo int, ou tudo float, ou tudo char, né? Ok? Todos os elementos da estrutura são igualmente acessíveis, né? O tempo e o tipo de procedimento para acessar qualquer dos elementos são iguais. Então, ou seja, eu uso o mesmo processo para acessar esses elementos. Tá? Cada elemento do array tem um índice próprio, né, segundo sua posição no conjunto. Então, cada elemento ali, ó, tá, ele possui um índice, que é por meio desse índice que eu vou acessar, né, o valor dele. Tá? E como que eu crio isso na linguagem C? Tá? Quem quiser pegar aí o seu código, né, o seu ambiente, né, pode abrir aí, tá, para que a gente possa prosseguir aí, né, com essa parte de codificação. Tá? Vou esperar vocês abrirem o código de vocês aí para a gente prosseguir.
Ok, pessoal, vamos lá. Tá sem áudio aí, pessoal? Consegue me ouvir? Ah, tá. Eu vou desligar o off rapidinho, só para... Enquanto isso, vamos lá. Criando arrays em linguagem C. Então, como que eu crio um array em linguagem C? Primeiramente, eu tenho que saber o que eu preciso. Tá? Por exemplo, eu tenho que saber para o que eu vou usar, né, de um array. Tá? Então, de repente, crio um array para armazenar o nome de 10 pessoas. Então, vou criar um array do tipo char para armazenar, né, 10 nomes. Né? Ou, no caso, 10, seriam 10 caracteres. Né? Ou então, 10 notas, 10 valores de preço, por exemplo. Então, ou seja, eu teria que criar, saber o que eu estou criando, né, para poder eu estabelecer aí, né, esse código. Tá? Então, eu uso em C a seguinte estrutura, né, o tipo do array, o nome e o tamanho em colchete. Tá? A entidade, né, tamanho 10, aqui eu vou armazenar 10 idades, ok? Aqui eu armazeno 30 notas do tipo float, e aqui eu armazeno 30 caracteres do tipo char. Okay? Então seria isso. Tá? Então, é assim que eu vou usar na linguagem C. Né? O tipo, tá? O nome do array e o tamanho também estabelecido. Okay? Exemplo aqui, ó. Float nota 5, colchete 5. Né? Então eu estou criando um vetor do tipo float chamado nota que vai armazenar 5 elementos. Okay? Outro exemplo, eu estou criando aqui, ó, um vetor do tipo inteiro chamado números, que vai armazenar 5 elementos. Ok? Então é isso que eu faço dentro do C. Ok? O tipo, né, o nome do vetor e o tamanho, que é a quantidade de elementos que eu quero armazenar nesse vetor. Tá? Vamos lá, tamanho do vetor como variável. Aqui, ó, por exemplo, a gente coloca um número, né? Aqui, ó, nota índice 5, número índice 5, ok? Isso aqui é para especificar o conceito, né? Que eu tenho que definir aí, por exemplo, o tamanho. Mas, né, eu logo ensino a você o seguinte, que a gente deve usar uma variável no lugar desse número. Né? Por quê? Vamos lá. Né? Para definir o tamanho do vetor, né, eu defino uma variável, tipo assim, int, o tipo int, porque o tamanho, ele é um tamanho do inteiro, então tem que ser tudo dentro do tipo int. Tá? Ou então eu uso uma constante chamada define, né, eu uso lá um nome para uma constante e defino aí também dessa forma, ok? Aqui no primeiro, né, aqui ó, eu tenho aí ó, o float nota, tamanho 5, né, então eu defino um vetor especificando aí o 5, né, como tamanho, tá? O valor 5, tá? No segundo caso, eu declaro uma variável do tipo inteira, né? Tam recebe 5, ok? Certo? E float nota e entre colchete a variável tam. A variável tam tem o valor 5, ou seja, é dessa forma que a gente sugere que vocês criem um vetor, ok? Sempre usando uma variável e não um número diretamente, ok? Então, primeiro eu vou criar o tamanho, né? Ó, tam igual a 5, né? Pode ser igual a 10, igual a 100, igual a 1000, igual a 3, né? E aqui, ó, nota tam. Então, aqui vai aparecer o que? O tamanho colocado aqui na variável tam criada antes, né? Que nesse caso aqui é o 5. Ou então, eu uso o comando define aqui, ó. Tá? Aqui após o include, né? stdlib.h, eu vou colocar define, ó, define, né, o nome de uma constante sempre maiúsculo, chamada de max, né? Pode ser também tam maiúsculo, qualquer nome, tá? Pode ser, tá? Ok? É uma constante, só porque é maiúsculo, porque ele indica que é uma variável constante, né? Não é uma variável normal, é uma constante. Pessoal, mas pode ser minúsculo? Pode sim, mas eu recomendo minúsculo para diferenciar dos outros, tá? Ok? Max, né? Ó, 5, ou seja, max tem um valor igual a 5. Então, ó, float, nota, max. Pronto. Então, são três formas que eu tenho, tá? De criar uma variável estabelecendo o tamanho, né? Mas eu sugiro que vocês escolham uma das duas formas, né? Usando uma variável do tipo int ou então define, ok? Nesse momento, eu peço que vocês usem uma variável do tipo int, tá? Como aqui a parte do meio, né? Que é int tam recebe 5 e depois aí float nota tam. Pronto.
é melhor do que eu criar um número, né? Aí depois vocês vão saber por que é melhor do que eu usar número, né? Vamos lá. O uso de variáveis para definir o tamanho do array melhora a eficiência na escrita do algoritmo. Então, se eu uso uma variável, né, depois, caso eu queira alterar o tamanho do vetor para fazer um teste, por exemplo, vamos supor que eu criei um vetor, né, e coloquei tamanho 3. Ok. Aí eu criei lá meu código e ele executou normalmente. Mas eu quero testar com um tamanho maior, com um tamanho 20. Aí eu vou lá no TAM e altero para 20, que ele já altera também automaticamente dentro do vetor. Se eu quiser com 100, eu vou lá no TAM e altero também lá o valor 20. E pronto. E assim eu consigo manipular, né, com eficiência o meu algoritmo. Tá? Quando eu uso a constante define, né, a variável pode ser usada dentro de qualquer função. Né? Então, ou seja, né, o define é bom por isso também, porque depois a gente vai ver sobre funções, né? Então, a importância do define para as funções. Okay? Tá? Então, eu sugiro sempre que use esse formato, né? Formato de tamanho, né? Porque assim eu vou melhorar a legibilidade do código, ok? Se eu quiser alterar o tamanho do vetor, eu só altero em um lugar, né? E não em várias partes do código, tá bom? Então, vamos lá. E aí, maximiza o processo de teste do algoritmo. Caso eu queira testar meu algoritmo com valores maiores, eu só altero em um ponto, né? Que é na variável tanto. No restante, fica tudo normal. Vamos lá, atribuição de valor a cada posição do vetor. Então, né, para que eu possa atribuir um valor, né, para um vetor, eu posso usar um scanf, ok? Tá? Então, eu posso ler um valor do usuário, né, pelo scanf e transferir esse valor para uma posição do vetor. Né? O scanf é recomendado quando eu tenho poucos valores. Por exemplo, eu quero ler nota de alunos. Né? Então, tem aqui 20 notas. Né? Então, vou usar o scanf. Ok? Tá? Eu tenho aqui 5 idades, então eu vou usar o scanf também. Eu tenho aqui 10 números, eu vou usar o scanf, ok? Tá? Então o scanf é legal para usar, para eu atribuir valores para o vetor, ok? Outra forma também é usar a função range, né? A função que gera números aleatórios, né? Ou seja, digamos que eu queira armazenar 100 números, tá? 100 números inteiros. Né? E aí, vamos supor, eu vou digitar aqui os números aleatoriamente, né, e vou armazenar 100 números. Né? Então, se eu quiser usar o scanf, eu posso usar, mas vou passar um bom tempo digitando aqui números, até chegar a 100. Ok? Tá? Então, por isso que o range ele é recomendado para valores, né, de tamanho grande, né, médio ou grande. Né? Por exemplo, vamos supor, eu quero armazenar 10 números no vetor. Beleza, 10 números eu consigo digitar aqui rapidinho, né, e fazer o teste. Mas se for 100 números, aí fica difícil digitar 100 números para fazer o teste. Então é melhor usar a função range, ela gera esses números aleatórios para mim e eu consigo fazer aí os experimentos, né, o teste com o meu algoritmo. Okay? Mas depende muito do que se quer também. Né? Então se eu for ler, por exemplo, aí nota de aluno, né, eu posso usar o scanf também. Tá? Mas vocês vão saber quando usar o range e quando usar também o scanf. Entrada utilizando o scanf. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de um código muito simples, onde eu uso o scanf. Vamos lá. Tem o include, né, o primeiro, stdio.h, né, o include stdlib.h também, né, aí o int main. Aqui começa int i, tá? Esse i aí é uma variável de controle do for, né, notem que eu tenho um for aí no código, tá? Então eu crio o i também, né. Nós vimos o for lá no período passado, como funciona, então vamos agora aplicar o for também em vetores. Né? Tem a variável tan igual a 5. Então a variável tan ela possui o valor 5. E embaixo eu queria um vetor nota do tipo float com tamanho tan. Que tamanho é o tan? É 5. Então nota vai ter tamanho 5. Ok? Então foi criado um vetor de tamanho 5. Certo? Professor, eu vou preencher os valores do vetor manualmente? Sim, manualmente com o scanf. Professor, eu vou criar um código um para cada um? Sim, só que eu vou criar com repetição. Não vou fazer isso mais, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um printf no scanf.
como são 5 notas, eu teria que colocar quantas linhas? 10 linhas, né? Um printf e scanf. Aí eu tenho que fazer um printf e scanf para cada um, sequencialmente. Como existe o for, eu vou fazer isso diferente, usando repetição. Então, vamos lá. Então, ó, o for ele vai começar do zero, exatamente como fazíamos lá em P1, e recebe zero, ok? O segundo, que a condição é i menor do que tan, que é i menor do que tamanho, ok? E o i vai ser i mais mais. Tá? Aí eu vou explicar agora para vocês uma coisa rapidinho aqui. Deixa eu criar aqui um quadro aqui no nosso para a gente entender bem por que, que eu criei esse for, né? Por que, que ele é assim, tá? E no final tem o i mais mais para ele percorrer, para ele ir incrementando de 1 em 1, tá? Vamos lá. Vou tentar desenhar aqui, aqui para a gente entender bem, né, o que é isso. Vamos lá. Aqui ao lado tem um... Deixa eu aparecer aqui. Ok. Consegue ver aí, pessoal? Tranquilo, né? Bom, eu criei aqui, ó, simulei aqui um vetor, né? Aqui é o índice 0, tá? Índice 1, 2, 3 e 4. É. Qual o tamanho desse vetor? O vetor tem tamanho 5, ok? Tá? Mas ele vai do 0 até o 4 todo o tempo. Tá? Então a variável i vai receber o valor 0, ok? Tá? Então i recebe 0 aqui no for. E qual a condição? I menor do que tan. Então enquanto i for menor do que tan, que é 5, ele vai repetir, ok? E como que vai ser? Vamos supor, o i vai ser 0, ó, depois ele vai ser o valor 1, tá? Depois vai ser o valor 2, tá? Depois ele vai ser o valor 3, ok? Depois ele vai ser o valor 4, ok? Então ele vai ser o 0, aí incrementa aqui no i mais mais, né? Ele passa a ser o 1, incrementa i mais mais, passa a ser o 2, i mais mais vai ser o 3, i mais mais vai ser o 4. Aí quando ele for do 4, ele vai incrementar mais uma vez, que é o 5, que é para poder sair da repetição, né? E cada vez que ele incrementa, ele vem aqui, ó, i menor do que tan, e verifica se essa condição é verdadeira, né? Ok? Então, aqui no 0, i é menor do que 5? É. Então, tá aqui. Aí no segundo, é menor do que 5? É. Vai embora até chegar no 5. Aí, i, que é 5, é menor do que 5? Não, não é. Então, como isso chegar igual, que ele vai parar a repetição. Então, bem aqui, ó, ele para a repetição e não faz mais nada. Ou seja, i menor do que tan, ele só vai executar até o 4, que seria, no caso aqui, o exemplo que é o menos 1 do tamanho, né? Então, ou seja, com esse for, eu consigo percorrer todo o meu vetor, né, do primeiro elemento até o último, ok? E pronto, sem ter nenhum prejuízo. E aí, e mais, né? Aí, em cada um, ó, o printf faz a nota, e o scanf lê a nota, né? E aqui, ó, e comercial, nota, índice i. Aqui no índice i, ó, eu não coloco mais o número, vamos supor, 0, e sim o i. Por quê? Porque na primeira repetição aqui o i vai ser 0, então ele vai atribuir o valor lido para o índice 0, ok? Aí na segunda repetição o i vai incrementar, né, 1, ele passa a ser 1, então nota índice i, que é 1, vai acessar aqui o índice 1, ó, nota índice i, ó, índice 0, depois passa a ser índice 1. No próximo aqui, ó, nota índice 2, então ele vai acessar aqui, ó, o índice 2. Depois vai ser o 3, nota índice 3. E por último, nota índice 4. Pronto. Chega no 5, ele sai da repetição, né? Ele para e pronto. Ou seja, em cada repetição, o i vai ser um valor, né? Que vai crescer e ele vai do primeiro elemento até o último. E assim eu consigo preencher um vetor corretamente usando o scanf. Ok?
E é isso, pessoal. Sem nenhuma dificuldade, né? Eu consigo fazer todo esse processo, né? Normalmente aí dentro desse contexto. Ok, pessoal? Alguma pergunta aí, gente? Tranquilo? Beleza. Isso é importante que vocês entendam também aí, né? E quando tiverem que perguntar aí, tá? Podem perguntar. Vamos lá. Então aqui, ó, com esse fora aqui, ó, eu consigo percorrer um vetor do primeiro índice até o último, né? Usando aqui, ó, nota, índice e, ok? Então é isso que eu faço dentro desse contexto. Então é isso que eu fiz, tá? Então esse aqui exemplo é usando o scanf. Notem aí, ó, que eu tenho 5 notas, ok? Se eu tivesse 10 notas, se o TAM fosse igual a 10, eu teria 10 notas. Notem também outra coisa, tá? Por que eu recomendo que vocês façam o uso do TAM, do tamanho de variável com uma variável e não com uma? Porque assim, quando eu uso aqui variável TAM, aqui ó, igual a 5, aqui no for também, e menor do que TAM é o limite, que é o tamanho, que é a quantidade de elementos, ok? Tá? Então, se eu usasse um número aqui fosse igual a 5, nota índice 5, aqui no for também ia ter que ser o valor 5. Então, o que ia acontecer? Quando eu quisesse alterar, por exemplo, aqui a quantidade de elementos do vetor, eu ia ter que alterar dentro aqui do colchete, da declaração do vetor, e dentro do for também. Ok? Aqui 5. Aí se eu esquecesse de alterar em um dos dois, no final meu código ia dar errado. Então, para evitar isso, né, a gente cria só num lugar uma variável tipo inteiro, como tam, que recebe o tamanho, e atribui essa variável para todos os outros valores que eu vou usar. Aqui o tamanho do vetor e aqui para o for também. E pronto. E a partir daí, ó, eu não tenho como errar nada mais, porque já estabeleci aí um tamanho usando uma variável. Vamos lá. Exemplo de entrada utilizando a função range. Vamos supor que eu queira armazenar 100 números, né, ou 100 notas, ok? 100 notas, tá? E aí, pessoal, mas eu vou ter que digitar no Skype aqui 100 notas só para testar meu código rapidinho aqui, sim, vai ter que testar. Isso vai demorar muito, né? Sim, vai demorar muito. Demora mais do que você implementar o código, né? Pois é. Para evitar que eu faça isso, o que eu vou usar? Então, como eu vou digitar qualquer valor aí, né? Eu vou usar uma função que gera números aleatórios, né? E eu consigo fazer a mesma coisa. Então, eu vou usar a função range, né? Que ela gera números aleatórios, tanto inteiros como float, né? Eu consigo manipular aí, a preencher o vetor até de forma mais rápida, né? Do que usando o scanf. Então, para isso aqui eu usei o define aqui, ó, max 100, né? Então, aqui é define max, aqui é a minha variável de tamanho 100, que eu vou utilizar em todo o meu código, tá? Aí, ó, aqui eu usei, né, no primeiro código aqui eu usei tam igual a 5. Um exemplo diferente de como criar, né, o tamanho, tá? Os dois modos estão corretos, pessoal. Só que a gente só usa só para informar que eu posso fazer de modo diferente, tá? Aí, ó, aqui no float nota max. O max aqui é tamanho 100. Ok, beleza? Professor, eu poderia criar também esse max dentro do int? Sim, int max igual a 100, ou int tam igual a 100 também, ok? Aí em seguida eu criei a variável i, né, que é o do for, né? Então eu vi aqui, ó, for i recebe 0, né? Começa do 0, um vetor pelo tempo do 0, né? I menor do que max, então ele vai do 0 até o 99 e vai incrementar de 1 em 1, i mais de 1 em 1. Aí nota índice i, né, vai receber 1 mais range, porcentagem 1000. Então eu vou sortear valores aí de 1 até 1000. Tá? E para cada vez que ele sortear um número, ele vai atribuir para onde? Nota índice i. Primeiro vai ser o 0, depois vai ser o 1, depois vai ser o 2, o 3 e vai assim até o 99, ok? Tá? Isso aqui é feito um de cada vez, né? A diferença é que eu uso a repetição para poder fazer essa atribuição, ok? Então, isso que ocorre dentro desse contexto
desse contexto aí da repetição, tá? Então eu uso aí o nota índice i, né? Que é essa variável que controla o for, né? Tá? E aí eu consigo manipular todinho esse vetor, né? E aí se eu pegar esse código e executar, né? Eu gero, por exemplo, 100 números aí em menos de um segundo, né? Ok? Então por isso que é muito prático você usar o contexto aí do range, né? Principalmente se eu quero testar meu algoritmo. Muitas vezes eu quero testar para ver se está certo. Então eu vou gerar números aleatórios, notas, números, idades, tudo aí, porque eu consigo ter maior rendimento e ganho tempo, né? Aí depois eu posso usar os KF também. Então é melhor fazer assim, ok? Então é isso. Pessoal, alguma pergunta aqui nesse código? Alguém não entendeu? Professor, não entendi nada. Professor, não entendi o for, não entendi o range, não entendi os KF. É só falar, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, tá? Fique à vontade. Eu vou até guardar aqui para que vocês possam falar. Ok, pessoal? Ninguém entendeu dúvida não? Então vamos prosseguir aqui, tá? Vamos lá. Preenchendo um vetor utilizando a função range e exibindo os valores de cada posição com o comando printf. Então vamos lá. Então como que eu faço isso daí? Primeiramente, né, eu não tenho definido o que eu quero fazer, só que é só preencher um vetor com valores, com números inteiros, né? E aí depois eu quero exibir valores. Então, vamos lá. Então tá aqui, ó. Vamos lá, vamos por parte. Né? Então primeiro aqui eu defini aqui o stdio e o lib, né, .h, né? E em seguida aqui eu define max 100, tá? Então eu defino aqui um vetor de tamanho 100, né? O tamanho dele é definido por max, ok? Tá? Professor, uma pergunta, que tipo de dados é max? Max, nesse caso aqui, ele é inteiro, porque ele recebeu um valor inteiro. Se recebesse aqui o valor 100.0, seria um valor float, né? Então o max define, ele é colocado como tipo de acordo com o valor que ele recebe, tá? Então aqui no meio, ó, declarei float nota max. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou alocando um vetor para armazenar max elementos, que é tamanho 100. Tá? E o i, que é sempre que eu criar um vetor, que eu for manipular um vetor, eu vou ter o vetor, o seu tamanho e uma variável de controle do for, da repetição em caso, né, que eu chamo de i. Tá? Vamos lá. Aqui eu criei dois for. Né? O primeiro aqui, ó, tá? Eu vou preencher todos os elementos, cada elemento do vetor, né, com um número aleatório, conforme a gente viu anteriormente, né, com o range. Né? Então, i recebe 0, i menor do que max e i mais mais. Okay? Isso aqui é o meu for para percorrer todos os elementos do vetor. Tá? Professor, eu não sei como criar um for para percorrer. Está aqui o for, está pronto. É só eu fazer como está aqui. Tá? Aí, ó, nota índice i recebe 1 mais range, porcentagem 1000. Ou seja, eu vou atribuir para a nota valores de 1 até 1000. Ok? E cada vez que ele gerar um valor, ocorrer uma repetição, ele pega esse valor, gera um número e atribui para a variável nota índice i. Nota índice i é cada posição, cada elemento do vetor nota, que começa do 0 e vai até o 99. Ok. Então, esse primeiro for aqui, o que ele faz? Ele somente faz o preenchimento de cada elemento do vetor. É só isso que ele faz.
Então, ele percorre do primeiro até o último elemento, preenchendo o vetor. Okay? Professor, eu só consigo fazer, preencher um vetor assim, com repetição? Cara, eu não compreendo aí uma outra forma de fazer do que isso. Claro que eu consigo preencher manualmente, né, com scanf ou com atribuição. Mas quando eu trabalho com vetor, geralmente eu não vou trabalhar com vetor com tamanho pequeno. É sempre com valores grandes. Tipo tamanhos do vetor de 1000 para cima, né? Ou 100, por exemplo. Então eu evito sempre manipular o vetor de forma manual, sempre de forma com repetição. Uma vez que eu terminei esse for aqui, ó, primeiro, o que vai acontecer? Na memória vai ter lá o vetor nota com 100 elementos e todos os elementos estão ocupados com valores, né? Ou seja, o meu vetor foi preenchido corretamente. Tá? No segundo for, eu crio exatamente o mesmo processo. For i recebe 0, i menor do que max e i mais mais. Eu vou percorrer novamente o vetor do primeiro elemento até o último. Só que agora eu vou usar uma outra operação desse vetor, que é o que? Eu quero mostrar o valor que está presente nesse vetor. Okay? Então eu vou usar aqui o comando printf, ok? Ele vai exibir o elemento, ó, porcentagem.2f, né? Vai colocar somente dois valores para cada decimal, né? E cada valor vai ser numa linha, contra barrinha, e nota índice i. Eu estou acessando cada elemento do vetor um por vez. Primeiro vai ser o índice 0, i vai ser 0, né? Depois o i vai ser 1, o i vai ser 2 e vai até o 99. Então eu vou mostrar cada elemento desse vetor usando o comando printf. E pronto. E é só isso. Então primeiro eu preencho os valores e no segundo eu mostro esses valores. Ok? Então isso. Alguma pergunta aqui, gente, sobre esse código aqui? Tá tudo tranquilo, tudo certo? Dúvida alguma? Por enquanto não, né? Ok. Tá. Eu sei que aqui mais para frente vocês vão ter muitas dúvidas, né? Então é normal. Então qualquer dúvida aí, ó, pessoal, coloque no Telegram. Não tenham vergonha de perguntar, pessoal. Não tenham vergonha, tá? Não entendeu alguma coisa, por menor que seja, coloque no Telegram. Porque a gente vai sempre compartilhar o conhecimento, sempre ajudar um ou outro aí, tá? Vamos lá. Operações que podem ser realizadas sobre cada elemento de um array. Tá? Então, eu posso pegar um elemento de um array, né, um elemento específico lá, um índice 0, por exemplo, e realizar operações sobre ele. Né? Eu acesso aquele elemento por meio do seu índice, né, e aí eu faço minha operação, que pode ser uma leitura do valor, como esse segundo printf que a gente viu, pode ser uma atribuição, como o primeiro que a gente viu, né, que é a atribuição. Eu posso usar também o scanf, né? Eu posso fazer cálculos, eu posso utilizar somente o índice do vetor, eu posso fazer uma comparação, eu posso verificar se o valor que está presente seria igual a 0, seria igual a 1, seria maior do que 8, então eu posso fazer N operações sobre esse vetor. Okay? Algumas operações alteram parte dos elementos de um array, né? Enquanto os outros alteram todo o array. Então eu posso pegar uma operação que vai alterar somente alguns elementos, né? Ou então eu posso fazer uma operação que vai alterar todos os elementos do array. Tá? Vamos lá. Leia as notas de uma turma de 5 estudantes e depois imprima as notas que são maiores do que a média da turma. Olha, que problemão aí, tá? Então, para isso, né, primeiro eu não vou resolver de cara todo o problema, eu vou primeiro entender. Então, como a gente viu lá no plano de ensino, a gente vai ter que sistematizar, né, elaborar uma abstração e ver o que eu vou construir de solução. Então, vamos lá, leia as notas de uma turma de 5 estudantes. Então, essa aí é a primeira parte que eu vou fazer. Eu vou declarar um vetor, né, vetor notas com 5 espaços. Né? Então eu vou ter um vetor notas com 5 elementos, já que são 5 estudantes. Né? Aí, ó, depois imprima as notas, né, que são maiores do que a média. Opa, média? Espera aí. Para eu saber a média, eu tenho que fazer o quê? Calcular, eu tenho que somar as notas primeiro e dividir pela quantidade. Então, primeiro eu faço então para poder saber a média. Depois eu faço o quê? Eu verifico aí as notas, né? Eu faço uma comparação de cada elemento do vetor que
tem a nota, né, maior do que a média. Ou seja, eu criei aqui um bolo, né, e vou destrinchar. Então eu divido aqui em partes. Ó. Ler os dados das 5 notas. Né? Quando eu falo ler os dados, eu tenho que construir o vetor, declarar os valores, tudinho bacana, tudo certinho. Né? Calcular a média das notas, que é somar as notas, depois dividir pela quantidade. Né? E no final, verificar e mostrar as notas maiores do que a média. Vamos lá. Então eu dividi aqui por parte. Ó. Ler os dados das 5 notas. Então tá aqui. Ó. Eu criei aqui um vetor, né? Aqui eu usei o 5, o número direto. Eu queria mostrar a vocês aqui o quanto muitas vezes não é recomendado a gente usar esse tipo de escrito. Vamos lá. Ó, float nota 5, né? Então são 5 notas e o i. Ok. For i recebe 0 e menor do que 5, que é o número de elementos aqui do nota. E mais. Ok? E aqui eu recebo, aqui eu uso printf e o scanf para ler 5 notas. Ó, nota de 5. Ler a nota e atribuir para cada elemento do vetor. Se eu de repente quero alterar esse vetor nota para 10, eu tenho que alterar aqui, ó, na linha 5 e também na linha 8. Eu vou alterar 2 vezes, ok? Então, onde eu utilizei o vetor inteiro, eu vou fazer também essa alteração. Então, aqui eu estou lendo o que? Os dados das 5 notas. Ó, após a repetição, as notas ficam armazenadas na memória por meio do vetor nota. Então, ou seja, não tem que me preocupar com nada mais. Só fiz, a primeira parte foi preencher os valores, né, com cada nota. Calcular a média das notas. Vamos lá. Então aqui, ó, é a segunda parte. Né? Ó, continua para cá. Ó. Eu criei uma variável float chamada soma, que recebeu o valor 0. Né? Por quê? Antes de calcular a média, eu tenho que somar os elementos, né? Então eu criei soma e a variável média. Né? E aí o que eu fiz? Eu criei um for, né? Só para fazer o que? Só para somar as notas. Então eu percorro aqui de novo todo o vetor for, né? E recebe 0, i menor do que 5 e mais. E aí eu faço o que? Soma, que é igual a 0, recebe soma mais nota índice i. Ou seja, eu vou somar cada nota, né? Vou fazer um somatório de cada nota usando aí o índice i. Passo pela primeira, depois pela segunda, pela terceira e vou até a última, ok? E no final eu vou ter o que? A variável soma vai conter o somatório das notas, né, que estão no vetor, né, que estão em cada elemento do vetor, ok? E após a repetição da soma, né, eu faço o que? Média recebe soma dividido por 5, que é a quantidade de notas, ok? E pronto, beleza? E aí eu fiz o que? Eu consegui obter a segunda parte, que é calcular a média das notas. Notem que até aqui, ó, eu teria um problemão se eu fosse alterar o tamanho do vetor, porque ia ter que alterar na linha 5, na linha 8, depois aqui no for, no segundo for, e aqui também na média. Então teria que alterar em vários pontos do código. Tá? E aí, professor, se eu criei uma outra repetição para calcular o somatório das notas, sim, criei uma outra repetição. Porque não pode fazer dentro do for, do primeiro for? Posso fazer também. Mas eu quis criar um novo, só para simbolizar que uma repetição é para preencher, outra repetição é para acessar as notas. Só para isso. Eu não me preocupo em perder o valor. Né? O valor vai estar sempre salvo na memória. Okay? Agora a terceira parte, vamos lá. A terceira parte aqui, ó, é verificar e mostrar as notas. Então aqui fiz a primeira parte, aqui é a segunda, e aqui é a terceira. Aqui eu criei um outro for para percorrer o vetor inteiro, ok? Ó, verificando que ó, for e recebe 0, i menor do que 5 e mais. É igual aos outros dois, tá? Ó, if, né? Se nota índice i, que é o índice atual, né? For maior do que a média, né? Ó, if nota índice i maior que média. Ou seja, eu verifico se a nota atual, né, é maior do que a média que eu calculei anteriormente, né? Se for, eu vou usar um printf para exibir essa nota, que é nota, aqui ó, no final nota índice i. Pronto. E aí eu exibo somente as médias que são, as notas que são maiores do que a média. Pronto. Então, é isso que eu fiz aqui no código, tá? E pronto. Então é isso. Sem muito problema, sem tranquilamente, ok? E aí, ó,
a repetição para verificar notas maiores do que a média e exibir. Pronto. Ok? Então é isso, pessoal. Tá? É isso. Então não se aperreie ainda com... Ah, professor, eu não consegui entender. Calma, vamos por parte, né? Vou deixar esse slide lá no Class e também no Telegram, logo direto para vocês, né? Aqui mesmo no Telegram, para que possam já adiantar. Depois eu posto lá no Class, tá? O que mais aqui? Ó? Vamos lá. Para um array A com 5 números inteiros, né, formular um algoritmo que determine o maior elemento. Tá? Então aqui vocês vão poder estabelecer aí quais são os passos, né, a serem criados, ok? E aqui também alguns exercícios para que vocês possam ir fazendo aí já, treinando, né, para a gente poder usar na próxima aula, ok? Bom, pessoal, a gente vai almoçar, pessoal, porque já está ficando tarde, ok? Tá? E então, eu vou deixar esse material no Google Class, logo no Telegram também, né? Vai ser mais rápido e vocês vão poder acessar esse material e já tentar resolver alguma questão aqui. Essa questão aqui de criar um array com 5 números inteiros, né? Formular um algoritmo que determine o maior elemento desse array, tá? Ok? Então façam essa questão, tentem fazer essa questão aí, tá? Aqui tem mais também, ó, tá? Criar um vetor com 100 números, né? Colocando 0 nas posições par e 1 nas ímpares, né? Tá? Então tem aqui algumas questões para fazer aí, exercícios, tá? É bem simples também, tá? Por enquanto só se apegue em resolver essa questão aqui, tá? Ok? Vamos com calma, ok? Então é isso, pessoal. Acho que a gente vai ficando por aqui, tá? Daqui a pouco eu vou disponibilizar a aula para vocês, né? A gravação da aula, ok? Para a gente depois ir acompanhando. Agradecer aí, cadê o Sérgio, o Rodrigo, a Jéssica Soares, o Felipe Souza, né? Pela participação na aula aí, tá? E lembrando que não tem falta, né? Não tem frequência nas aulas síncronas, né? Somente nas atividades, como eu falei antes, né? E é isso, tá? Então, nossa próxima aula será na quinta-feira, será uma aula síncrona também, para a gente trabalhar aí com esses conceitos.